E aí galera, beleza? Sabe o que é pior do que um comunista falando merda? É dois comunistas falando merda. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai assistir a esse vídeo aqui do canal do Ian Neves, né? De um dos nossos comunistas aqui. Esse daqui eu já não acho ele tão simpático assim não, né? Mas ok, ainda é um conteúdo interessante, né? Vamos ver esse vídeo aqui dele chamado Por que os alimentos estão caros? Então, né, vai ser um vídeo dele, do Ian Neves, com Humberto Matos, né? Então temos dois comunistas aqui. E a gente vai assistir esse vídeo aqui, né? Pra quem não sabe, o Humberto Matos, esse cara aqui da esquerda, ele é metido a sabichão em economia, né? Então ele lê, sei lá, alguma coisa técnica de economia ele lê, porém, assim, ele sempre lê pela metade, sabe? Ele sempre distorce os conceitos, então a gente vai conseguir ver isso bem aqui hoje. Hoje eu vou usar de novo a minha lousinha aqui e vamos destrinchar as abobrinhas que os comunistas falam sobre economia, né? Então, sem mais delongas, né? Bora pro vídeo. Primeiro de tudo, né? Humberto, nós vimos uma alta no preço dos alimentos? De fato? Sim, ou isso está sendo mal veiculado? Não, sim. Veja, eu não classifico que a inflação, pelo menos de maneira geral, seja, eu vou usar assim, um problema tão grave. Não quer dizer que não tenha uma inflação que é necessário que a gente controle, mas esse não é o pior problema do governo. Agora, quando a gente decompõe esse número geral da inflação, aí olha apenas para os alimentos, aí a coisa é bem pior. Tá? Então, assim, uma inflação de alimentos é uma inflação que pega violentamente só os mais pobres, porque, enfim, para quem está na ponta de cima isso sequer faz diferença. Então, sim, temos um problema aí de inflação de alimentos. Até aqui ok, né? Ele só falou que o foco, né, o principal problema aqui no Brasil não é a inflação geral, e sim a inflação específica dos alimentos, né? Para quem não sabe, no ano passado a inflação, né, o IPCA, foi de 4,8%, porém os alimentos especificamente tiveram uma subida de preço, né, superior a esses 4,8%, né? Então é disso aqui que ele tá falando. Até aqui ok. O que é interessante aqui são os motivos que ele vai dar para essa subida de preços. Qual é a real causa, então? Porque eu queria trazer aqui a Revista Oeste para falar, a causa é a farra fiscal do Lula. Eles sempre dão essa justificativa, né? Primeiro, como que eles conseguem fazer caber essa narrativa de que é falta de austeridade fiscal, o aumento do preço dos alimentos? Aí ele pergunta aqui, né, qual que são as reais causas do aumento da inflação, né? Porque não, todos os jornais estão falando que é falta de austeridade fiscal, né? Mas qual que é a real causa? Então, o Ian Neves, a real causa é essa mesmo. Realmente, nesse sentido aqui, os jornais estão falando a verdade. É a falta de austeridade fiscal. É o governo está gastando demais. É isso. Não é narrativa, né? Ele fala, porque estão como eles conseguem emplacar essa narrativa? Então não é narrativa, Ian Neves. É ciência. É ciência. Não, eu não acredito. Tá bom, então você é um negacionista. Vai lá e fala, eu não acredito na ciência. Não é? Vocês não adoram, né? Quando era na pandemia, chamar os outros de negacionista e não sei o quê. Então, se você acha que isso não é verdade e acha que isso é uma narrativa, você é um negacionista. Porque esse é o consenso na academia, né? Esse é o consenso na academia. O que está causando a inflação agora é sim o aumento da gastança do governo. Por meio do quê? Por meio do mesmo motivo que eu falei no vídeo lá do Gustavo Gaiofato. Por meio da curva de Phillips. A gente vai ter uma relação negativa, né, no curto prazo entre inflação e desemprego. Então a gente coloca essa letra aqui grega, né, o φ para inflação e o Dzinho aqui para desemprego. A gente vai ter no curto prazo uma relação negativa entre inflação e desemprego. O que está acontecendo? O governo Lula está gastando pra caramba, então os gastos do governo sobem. Isso faz com que você estimule a economia e o desemprego caia. O desemprego caindo, por meio da curva de Phillips, você faz uma tendência ali, você faz uma pressão para a inflação subir. É isso que acontece, é isso. Então por isso que quando os analistas falam aí que o que está causando o aumento da inflação é falta de austeridade fiscal do governo, eles estão certos, não é narrativo. Não é narrativo. Tá bom? Mas ok, agora vamos ver qual que é a justificativa que o Humberto Matos vai dar. Segundo, o que importa pra gente é qual é a causa, porque a maior parte das matérias que eu li é, novamente, declaratório. E a associação é simplesmente de causa e efeito. O Lula é presidente, os alimentos estão altos, a culpa da alta dos alimentos é do Lula. Então, quais são as causas reais, né, pra gente analisar aqui com economia política? Cara, a primeira questão é que eles sempre vão utilizar toda a ferramentaria de mídia burguesa, vai sempre utilizar qualquer coisa, qualquer sinal de inflação para associar a um problema fiscal, a um eventual problema fiscal, porque isso é determinante para a sustentação da ideologia liberal. Eles utilizam como referencial a teoria quantitativa da moeda. Falso, não é a teoria quantitativa da moeda que estão utilizando como referencial. Não é.
Então, assim, é nesses momentos que a gente vê que o Humberto Matos não entende nada de economia, né? Aí você fala, ai, crítico, que novidade. Não, é porque a pessoa vê ele falando, ela vê ele usando esses termos técnicos, parece que ele entende. E aparentemente é só isso que ele faz, né? Ele vai lá, estuda, né? E o estudo dele é só ele pegar alguns termos técnicos e soltar no meio do discurso pra parecer que ele entende. Mas quando você vai ver realmente a lógica do discurso dele, ele não entende do que ele tá falando. Porque não utilizam a teoria quantitativa da moeda pra criticar a inflação, aqui no caso do governo Lula, né? Não é isso que o pessoal utiliza pra falar que a causa da inflação é o aumento dos gastos do governo. O que eles estão usando aqui como fundamentação nesse momento é a curva de Phillips. É a teoria da curva de Phillips, entendeu? E a teoria da curva de Phillips, né? Porque ele vai lá e fala, não, isso daí é algo fundamental da ideologia liberal, né? Ideologia liberal, né? Não, primeiro que não é ideologia, é ciência econômica, tá? Segundo, não é liberal, é keynesiano. A curva de Phillips nem liberal ela é keynesiana. E quando eu falo keynesiano aqui, também não é pra você pensar, só os keynesianos defendem isso. Não, é algo que já é consenso em economia. Mais do que 90% dos economistas vão defender isso. Keynesiano é só a origem do termo, né? Agora, aí você fala, não, crítico, mas eu discordo, eu não acho, eu acho que o Humberto está certo, né? Eu acho que o pessoal que criticou o governo Lula não está usando a curva de Phillips, eu acho que eles estão usando a teoria quantitativa da moeda. Vamos lá, né? 2 pontos aqui. Primeiro, vai lá e pergunta, você pode muito bem, pergunta pra qualquer pessoa aí que tá criticando o aumento dos gastos do governo e falando que isso gera inflação, pergunta qual teoria a pessoa tá usando como embasamento, se é a curva de Phillips ou a teoria quantitativa da moeda. Agora, segundo, sabe por que eu sei que a pessoa não tá usando a teoria quantitativa da moeda? Porque a teoria quantitativa da moeda não fala disso. A teoria quantitativa da moeda não fala disso, ela não é aplicável nesse caso. Não é aplicável nesse caso. Isso aqui, eu vou explicar o que é a teoria quantitativa da moeda, e vocês vão entender por que ela não é aplicável, né? Então, isso aqui até serve de aprendizado para bastante anarcocapitalista que veio reclamar no meu último vídeo e falar, ai não, crítico, não é assim que funciona a inflação, não é curva de Phillips. Na verdade, o que causa inflação é o efeito Cantillon e não sei o que, o aumento da base monetária, e bem dizer, vieram falar isso, vieram falar da teoria quantitativa da moeda, né? Vamos lá. O que é a curva de Phillips? A curva de Phillips tem origem keynesiana, uma teoria de origem keynesiana, e ela fala sobre o quê? Sobre o curto prazo. A curva de Phillips fala sobre o curto prazo, e ela fala de uma relação negativa entre desemprego e inflação. Ou seja, se o desemprego sobe, a inflação tende a cair. Isso que vai falar a curva de Phillips. E, né, obviamente ela fala o contrário também, né? Que se o desemprego cai, a inflação tende a subir. Então é isso aqui que fala a curva de Phillips. E ela é uma teoria de curto prazo, por isso que ela é aplicável nesse caso aqui, no caso que a gente está falando do governo Lula, porque é uma questão de curto prazo. Quando a gente fala da teoria quantitativa da moeda, a teoria quantitativa da moeda ela tem a seguinte identidade, ela fala o quê? Que preços vezes a quantidade de produtos na economia é igual à quantidade de moeda vezes a velocidade da moeda. A teoria quantitativa da moeda ela é aplicável ao longo prazo, por isso que não faz sentido nenhum alguém usar a teoria quantitativa da moeda aqui nesse cenário para avaliar a inflação do governo Lula. Por isso que quando o anarcocapitalista vem falar que, ai nossa, teve inflação agora por causa do aumento da base monetária. Não é por causa disso. O aumento da base monetária cria inflação no longo prazo, né? Não é assim, né? A inflação que a gente vê de um ano, de um mês para o outro, não é causada por causa da mudança da base monetária, ok? É só você pegar um gráfico aí do aumento da base monetária e ver que ele não bate com o aumento da inflação. Não seguem o mesmo período, né? A pessoa vai falar, não, mas por que tem hiperinflação na Argentina e no Brasil e teve aumento da base monetária? O único momento que a teoria quantitativa da moeda faz sentido você utilizar ela no curto prazo é quando você está falando de hiperinflações, entendeu? Inflações de 100%, 200% ao ano, por exemplo, o caso que a Argentina está vivenciando aí, né? Ou que o Brasil vivenciou ali também no seu passado. Então, nesses casos, faz sentido usar a teoria quantitativa da moeda no curto prazo. Nos outros casos, não. Então, assim, aqui ninguém está usando. O que a teoria quantitativa da moeda vai falar? Mais uma vez, voltando aqui para a gente não se perder. Ela vai falar que os preços vezes a quantidade de produtos na economia vezes os produtos na economia vai ser igual à quantidade de moeda vezes a velocidade da moeda. Velocidade da moeda é o quanto que a moeda circula na economia. Isso aqui, em geral, a gente supõe que é fixo na economia. A gente supõe que ao longo do tempo a velocidade da moeda não muda. A gente sabe que ela muda, mas ela muda pouco. Então, em geral, na teoria, a gente supõe aqui que é fixo. Quer dizer o quê? Quer dizer que se a quantidade de produto na economia também é fixa e eu não aumentei a produção na economia, quer dizer que o único jeito de aumentar os preços é por meio do aumento da base monetária, por meio do aumento da moeda. Então, se aumentar a moeda, vai aumentar os preços na economia. Isso é o que fala a teoria quantitativa da moeda, que é o que bastante anarcocapitalista usa. Porém, não é isso que estão utilizando para atacar o governo Lula. Vocês estão vendo aqui na teoria quantitativa da moeda, algum momento falar de gastos do governo? Tá falando de gastos do governo na teoria quantitativa da moeda? Não fala.
Mas não fala que de gastos do governo, não tem gastos do governo em teoria quantitativa da moeda. Ela é uma teoria de longo prazo, então assim, não faz sentido você falar de gastos do governo nesse sentido. A não ser que o governo esteja aumentando os gastos porque ele está imprimindo dinheiro, e não é isso que está acontecendo atualmente no Brasil, mas a não ser que fosse isso, o governo imprimindo dinheiro, não tem sentido nenhum você falar de teoria quantitativa da moeda, entendeu? Porque ela fala de aumento de moeda e não aumento de gastos de governo, entenderam? Então assim, o cara não sabe qual que é a teoria que ele tá falando aqui. Ou ele, assim, não dá pra entender, entendeu? Porque a teoria quantitativa da moeda não fala disso. Você pode olhar pra teoria quantitativa da moeda também como taxas de crescimento. Por exemplo, você pode pegar e falar que a variação da inflação, que a inflação vai ser igual à variação da base monetária, então a variação da inflação vai ser igual à variação da base monetária, da base monetária menos a variação do produto. Ou seja, que a inflação ela vai ser igual ao tanto que a moeda cresceu acima do produto. Ou seja, se o PIB real cresceu uns 3% no país e o governo imprimiu muita moeda, ele imprimiu 6%, né, aumentou 6% a base monetária, então a inflação ia ser de 3%. Essa é uma outra forma que você pode ter para você ver a teoria quantitativa da moeda. Mas, mais uma vez, isso daqui é só no longo prazo, não é no curto prazo. Então, assim, tá falando abobrinha. Eles utilizam como referencial a teoria quantitativa da moeda, que ela é, vamos dizer assim, muito fácil de explicar, as pessoas entendem e eles conseguem manipular o interesse e a opinião pública a partir dessa teoria. Agora que a gente já sabe que o pessoal não tá usando a teoria quantitativa da moeda para falar desse assunto, só fica mais patético, né, o que ele tá falando, né? Ele tá falando que usa a teoria quantitativa da moeda para manipular a opinião pública, sendo que ninguém tá utilizando a teoria quantitativa da moeda. Então assim, né? É assim, só a teoria da conspiração mesmo, pessoal. Que é muito simples. Tem mais dinheiro na economia, esse dinheiro vale menos, então tem inflação, saca? Como se a moeda na economia capitalista fosse igual a qualquer outra mercadoria, tá? Então o governo gastou muito, a inflação subiu porque o governo gastou muito. Isso. Essa é a lógica. Então, Não, aqui, ó, veja só, vamos lá, né? Humberto Matos tá explicando a teoria quantitativa da moeda. Aí ele fala, ok, de forma resumida, é isso mesmo. Ele vai lá e fala, não, se tem mais dinheiro na economia, né, mais moeda na economia, né, vai ter mais inflação, né? Então se tem mais moeda na economia, vai ter mais inflação. Ok, de forma resumida seria isso. Ok, aí o Ian Neves vai lá e fala, ah, sim, entendi. Se aumentar os gastos do governo gera inflação, né? Aí o Humberto, tipo assim, ele fala outra coisa, entendeu? O Humberto Matos falou A, o Ian Neves vai lá e fala, ah, entendi, é B, né? Aí o Humberto Matos vai lá e fala o quê? Ele confirma, isso, é B mesmo. Como assim? O cara fala, aumento da moeda gera inflação pela teoria quantitativa da moeda. Aí o Ian Neves vai lá e fala, ah, entendi, o aumento dos gastos gera inflação. Ele fala outra coisa, aí o Ian Neves, é isso, mano, aumento dos gastos do governo pra você é sinônimo de aumento da oferta monetária, né? O governo só aumenta os gastos dele imprimindo dinheiro. Mano, que abobrinha é essa? Que abobrinha é essa? O principal o principal aumento de gastos do governo não vem de imprimir moeda. Vem, assim, bem mais do aumento de impostos. Então, se o governo quer gastar mais, ele tem que ou cobrar mais impostos ou aumentar a dívida do governo e não imprimir moeda, entendeu? Então, assim, mano, tem sentido. Assim, é cômico. Então eles fazem a lógica inversa. Então cada vez, olha, teve inflação, viu? Gastou muito. Então assim, há uma correlação, às vezes, mas essa correlação a gente sabe que não significa causalidade. Agora então vamos para o que interessa, tá? Que de fato tem uma inflação, ela é bastante mais grave nos alimentos. Mas o primeiro ponto para desmistificar essa narrativa da crise fiscal é de que maneira o fiscal do Lula impacta a inflação de alimentos nos Estados Unidos, na Europa. E aqui, olha que argumento genial, né? Ele pega e fala o seguinte, não é o aumento dos gastos do governo que gera a inflação, ele não tem impacto nenhum na inflação, né? Porque uma prova disso é que também teve uma inflação nos alimentos nos Estados Unidos e na Europa. E, obviamente, isso não é culpa do Lula, né? Então ele fala isso, né? O que o fiscal do Lula tem a ver com a inflação nos Estados Unidos e na Europa, né? Então ele tenta dar a entender pra gente que essa é uma questão mundial, no mundo todo teve uma crescente na inflação dos alimentos e não tem nada a ver com o aumento dos gastos do Lula, né? Aí ok, né? O que eu fiz? Bora ver então qual que são os dados da inflação de alimentos no resto do mundo, né? Aí você vai ver a inflação de alimentos no resto do mundo, aí você vai ver aqui, ó, 2,2%, tô vendo nos Estados Unidos, né? Começando pelos Estados Unidos, ele citou Estados Unidos e União Europeia, né? Então vamos ver, né? Nos Estados Unidos você tinha uma inflação no começo do ano passado de 2,2%, aumentou nesse gráfico, parece que é bastante, né? Olha, aumentou bastante, mas não, né? A inflação era de 2,2% e ela só chegou a 2,5%. Então a inflação foi de 2,2% a 2,5%. Então a inflação de alimentos nos Estados Unidos foi alta? Não foi.
Não foi. Ah, não, ok. Ele se enganou. Ele falou Estados Unidos, que teve uma inflação alta de alimentos, mas ele se enganou. Foi na Europa só. Foi só na Europa. Aí, ok, vamos ver os dados da Europa aqui. Inflação de alimentos em fevereiro, 3%. A inflação caiu. A inflação de alimentos na Europa caiu. 2,6, 2,5 e 2,3. A inflação caiu, é isso. A inflação, ó, no começo do ano caiu bastante e deu uma leve subidinha, mas ainda tá menor do que no começo do ano. Tá em 2,3% a inflação da Europa, né? Subiu muito a inflação aqui? Não, né? Aí, olha só, o Brasil, vamos ver o Brasil. Que engraçado, o Brasil, que é justamente o país que o presidente tá gastando que nem um louco, a inflação de alimentos subiu bastante. E que coincidência, né? Olha, era 2,6 e foi pra 7. Foi pra 7. Simplesmente triplicou a inflação. Triplicou a inflação. Olha como é cara de pau, né? Como é cara de pau. O cara pega e vem falar, ele vem tentar mentir pra gente e falar que não, a inflação de alimentos é no mundo todo, não é só no Brasil, o mundo todo teve um aumento da inflação, não tem nada a ver, não é culpa dos gastos do governo, né? Como que os gastos do Lula impactam a Europa e os Estados Unidos, né? Aí você vai ver, os Estados Unidos não teve esse aumento da inflação, né? Mais uma vez, o gráfico aqui tá assim, porque o gráfico tá fixaram um eixo Y. Mas a inflação subiu de 2,2 para 2,5, né? Subiu porra nenhuma. Né? Você vai ver na Europa, caiu. A inflação caiu, nem subiu. A inflação caiu. Era de 3%, foi para 2,3. E aí nos Estados Unidos, no Brasil, a inflação triplicou. No Brasil a inflação triplicou. Ah, não tem nada a ver com os casos do governo Lula. Humberto Matos, pô, pelo amor de Deus, né? Você vê, eles mentem dados na cara de pau, porque eles sabem que os inscritos deles não vão checar nada, são burros, eles vão acreditar, entendeu? Então tá mais que provado, né? Que isso que ele tá falando, ele tá inventando dados, né? O argumento dele não tem muito embasamento científico, não. Muito embasamento tem porra nenhuma, né? Mas beleza. Uma das questões que explica as altas que a gente está tendo nos alimentos é o fato de ser mais vantajoso para muitos setores da agricultura exportar do que vender para o mercado interno. Um terceiro problema é a alta do dólar. Tem um impacto, o impacto sobre os alimentos é quase que direto, tem um delay de 2 meses, 1 mês, 3 meses, mas tem um impacto. E o dólar explodiu no final do ano passado, né? Chegou ali 6,30 no final do ano, tá? Mas já vinha numa escalada. Aí aqui, né, ele cita outros 2 motivos, que em vez de dizer são né, que é, muitos vendedores preferem vender para fora do que vender para dentro e fala que o dólar aumentou, né, e claro, né, o dólar aumentar incentiva mais que os vendedores queiram vender para fora do que vender internamente. Primeiro que assim, né, isso sempre teve, né, sempre teve exportação, mas agora está mais do que antes. Pode ser que agora esteja mais do que antes porque o dólar está caro, mas por que o dólar está caro? Ele fala como se assim, né, o dólar subiu do nada, né, que nem mágica, não do nada, o dólar resolveu subir sem sentido nenhum. Se você vai ver o gráfico do dólar comparado com o euro, o dólar não subiu. Você vai comparar a relação do dólar-euro. O dólar não subiu. O que aconteceu é que o real caiu. Isso que aconteceu. Não é que o dólar subiu do nada. Não, o real que caiu. Isso que aconteceu. E agora? Por que o real caiu? Em partes por causa também do aumento dos gastos do governo, que faz a moeda ficar desvalorizada. O aumento dos gastos do governo cria uma tendência de baixa, de desvalorização do real. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O governo também não ter responsabilidade fiscal também faz a moeda se desvalorizar. Entendeu? Então, mais uma vez, quem é o culpado pela inflação? O aumento dos gastos do governo. Isso também é um outro grande impacto. E tem também a questão de quebra de safras, tá, de determinados alimentos. Por exemplo, o café é um exemplo. Aqui é lero-lero, né? Todo ano tem quebra de safra. Todo ano tem a safra, né? E tal fruta vai dar no começo do ano, tal outra fruta vai dar no final do ano e não sei o que. Isso tem todo ano. Todo ano tem a safra. Por que esse ano, especificamente, do Brasil, teve maior inflação de alimentos? Todo ano tem essa questão de quebra de safra. Então não é a questão de quebra de safra. Você até poderia falar, talvez, de ser safra recorde. Esse ano o clima foi ruim e a safra foi menor. Ok. Agora, a questão de quebra de safra, ela atinge uns bens em específico e outros em outra direção. Entendeu? Então você tem quebra de safra em um bem, mas em outro bem você está no meio da safra. Então isso afeta tanto para cima como para baixo. Então assim, se no ano todo você teve uma inflação de alimentos acima da meta, acima da média, não é por causa de quebra de safra, porque mais uma vez, quebra de safra tem todo ano. Então, esses são os 3 fatores. Então não é culpa do Lula? Calma, também não é bem assim. Eu acho que a parte externa, não. Mas na parte interna, eu classifico que o governo, ele poderia ter feito alguma coisa em relação ao dólar, tá? Por quê? Porque embora a decisão de taxa de juros, a decisão de intervenção no mercado de câmbio com o leilão do Banco Central seja uma decisão do Banco Central, que não é mais subordinado ao governo, pelo menos enquanto era o Campos Neto, embora isso seja verdade, por outro lado,
a meta de inflação ainda era algo que o governo Lula poderia ter definido, poderia ter subido essa meta, porque isso quem define é o Conselho do Banco Central, formado pelo Campos Neto, na época, pelo Haddad e pela Tebet. Então, o Lula podia ter orientado seus ministros a mudar a meta de inflação, o que forçaria o Campos Neto a reduzir taxas de juros, por exemplo. Não, aqui ele foi genial, pessoal. Aqui ele transcendeu, né? Ele tá falando o seguinte, não, ok, o cenário externo tá meio ruim pro governo Lula, mas internamente ele poderia ter tomado medidas, né? Aí, primeiro, já vamos lá, sobre essa questão de cenário externo, né? Quando era no primeiro e no segundo mandato do Lula, todo mundo falava que o governo só foi bom, o período só foi bom porque o mundo todo tava numa época de bonança, né? O que os esquerdistas falavam? Não, o Brasil cresceu porque o Lula é foda, porque o Lula é foda. Aí chegou agora, né, no terceiro mandato, o país tá um lixo. O país tá um lixo, é que eles vêm, não, mas calma lá, você tem que olhar a conjuntura também, os outros países também, não sei o que, é engraçado, né? Olhar a conjuntura só serve quando é conveniente pra narrativa deles, né? Mas beleza. Aí vai dar uma dica pro Lula, não, o Lula internamente poderia ter tomado medidas pra baixar a inflação, né? Qual medida? Aumentar a meta de inflação. Pra baixar a inflação, ele aumentar a meta. Nossa, não, genial, Humberto Matos. Pra você que não entendeu, qual que é a ideia? O Banco Central, ele tem a meta de inflação, né? Ele tem a meta de inflação, então a inflação, ela é ali atualmente a meta é de 3%. Então você vai ter, como se fosse aqui, né? Você vai ter, o Banco Central, ele vai ter que manter a inflação ali em 3%. Em 3%. Né? Então temos a inflação aqui e temos o tempo aqui. Ele tem que manter a inflação em 3%. E o Banco Central, ele tem uma margem de erro. Então ele pode, a margem de erro é 1 ponto percentual e meio. Ou seja, ele pode, no máximo, entregar uma inflação de 4 pontos e meio ou uma inflação, no mínimo, de 1,5. Então o Banco Central, ele vai tentar ir oscilando a inflação, né? Quando a inflação estiver muito baixa, ele vai lá e abaixa a taxa de juros para a inflação poder aumentar. E quando a inflação estiver alta, ele começa a aumentar a taxa de juros. É por isso que o Banco Central começou a aumentar a taxa de juros no final do ano, para tentar frear a inflação. O que aconteceu? Você tinha, o teto da meta era 4,5. O Banco Central não conseguiu, né, frear a inflação a tempo e a inflação passou um pouco da meta, ficou ali em 4,8. O que ele tá falando? Não, já sei, para baixar a inflação, o que você faz? Você aumenta a meta. Cara, mas se aumentar a meta, aumenta a inflação. Em vez de ficar girando em torno dos 3% ou 4,8% aqui, que foi o que chegou no ano passado, você quer aumentar a meta para quanto? Para 5%? Então a inflação vai ficar ali em torno dos 5%, 6%, 7%. Eu não tô entendendo. Aumentar a meta faz aumentar a inflação. Você permite com que o Banco Central deixe a taxa de inflação mais alta. Aí fala, não, porque isso vai baixar a taxa de juros. Sim, mas ok, a gente tá falando da inflação aqui. Você até pode falar, talvez o governo Lula ter mudado a meta de inflação poderia ser bom para a economia. Sei lá, ele pode até falar isso. Agora, com certeza isso seria ruim para a inflação. Entendeu? Você pode até questionar, não, o Brasil não é o momento de lutar contra a inflação, devemos ter uma inflação mais alta. Aí, ok, outra discussão. Agora, obviamente, aumentar a meta de inflação faz a inflação ser mais alta, mano. Você tá falando pro Banco Central que ele agora vai ter que trabalhar, você tá passando como se fosse numa lei, né? Você tá falando, Banco Central, agora a inflação não é de 1,5 a 4,5, agora é pra cima a inflação. Eu quero ela, por exemplo, de 4,5, eu quero ela até 7,5. Porra! Pelo amor, mano, que ideia é essa? Assim, não tem lógica nenhuma. É uma coisa assim, é completamente absurda. Tá? Ou no sentido de ter uma política cambial mais ativa. Então, o governo podia ter feito alguma coisa, tá? E sim, né? Podia ter feito alguma coisa, né? Não as sugestões que você tá dando, senão a inflação só ia subir em vez de abaixar, né? Mas, ok, pessoal, por hoje é isso, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Quem puder, se inscreva no canal, né? Pra incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo aí. Quem puder, se inscreva no canal, curte, comenta aí, por favor, pessoal, pra dar uma ajudada aí no engajamento. E é isso daí, pessoal. É nóis. Mudona na itoita, metesita nova. Aoi, aoi, anosora.